Graça e paz, povo de Deus, mais uma vez aqui com vocês para trazer uma reflexão da palavra de Deus e dando uma continuidade, né, uma continuação naquilo que nós começamos a falar sobre o mundo, não é? Que não podemos andar o mundo, amar o mundo, nem as coisas que há no mundo. E ele está falando de quê? De um sistema dominado pelo anticristo, de um sistema dominado por Satanás, de um sistema que está dominado e tentando tragar as pessoas para ele. Eu olho aqui no livro de João, né, Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu João, capítulo 15, versículo 18 e versículo 19, ele diz assim: se o mundo vos odeia, sabei que primeiro do que a vós outros me odiou a mim. Isso aqui é Jesus falando. Jesus está dizendo, se o mundo odeia vocês, se o sistema maligno odeia vocês, se as pessoas que estão dentro desse sistema, dominado pelo sistema, odeia vocês, se preocupe não, ele diz, porque primeiro odiaram a mim, então primeiro odiaram a Cristo. Tanto é que o levaram à cruz, tanto é que o levaram ao Calvário. Então odiaram a Cristo primeiro do que odiaram a nós. Então o que é que ele está dizendo? Se o mundo vos odeia, sabei que primeiro do que a vós outros me odiou a mim. Ou seja, saiba que primeiro odiaram a mim. E vocês são odiados porque me amam, porque andam comigo. Vocês são odiados porque não fazem parte do sistema mundano, porque vocês não fazem parte de tudo que está contaminado pela concupiscência dos olhos, pela soberba da vida, pela concupiscência da carne. Vocês são diferentes. É isso que Jesus estava dizendo. Jesus estava falando, trazendo essa advertência, exatamente para quando chegar a perseguição mais forte em cima de nós, a igreja, então a gente pudesse lembrar que ele já havia falado. Ele falou, ele disse, ele advertiu, para que ninguém venha desistir em meio à perseguição. Então nós somos perseguidos. Por que somos perseguidos? Porque a nossa vida agora pertence a ele, a nossa vida pertence a Cristo. Quando ele fala com o Pai, diz: Pai, eu não quero que os tire do mundo, mas que guarde do mal, porque eles não são do mundo, assim como eu também não sou. E aqui ele fala do mundo humano e também ele fala do mundo sistema, ou seja, ele disse: olha, eu apenas tomei uma forma humana, mas eu não sou do mundo humano. Ei, Pai, eles também não são. Eles estão numa forma humana que, para que eles estejam conosco eternamente, eles vão passar por um processo de transformação chamado de incorrupção. Ou seja, eles vão ser revestidos de um corpo glorificado, de um corpo incorruptível, para que vivam para sempre com nós. Eles estão aí, Pai, por enquanto, porque eles são representantes do céu. Ele nos representa aí na terra, Pai, mas eles não são daí. Então eu não quero que o Senhor os tire daí, mas eu te peço, Pai, os guarda do mal, os livra do mal, livra desse sistema maligno, livra desse sistema cruel, Pai. O mundo me odiou e o Senhor sabe disso. O mundo me odiou a ponto de tirar a minha própria vida. O mundo me odiou me julgando de forma incorreta e me levando para morrer numa cruz, e o Senhor sabe disso. Tudo isso foi um ódio representado por essas autoridades, por esse sistema que dominava na sua época. O sistema domina hoje do mesmo jeito. Como eu já falei, está bem pertinho de tudo se acabar. O anticristo, ele já está vindo, o anticristo está chegando. Escute uma coisa: para que ele venha, diz o apóstolo Paulo, primeiramente tem uma preparação, a preparação do reino do anticristo. E como é que se identifica o reino do anticristo? O apóstolo Paulo, ele fala muito claro, explícito, quando ele escreve a segunda carta aos Tessalonicenses, capítulo 3, versículo 4, ele diz que antes que ele se manifeste, antes que ele venha, na verdade, estabelecer o seu reino, primeiro vem o seu exército na frente, e esse exército é formado por pessoas que se apostataram da fé. Um dia tiveram com Cristo e hoje eles estão fazendo de tudo para não se parecer com Cristo. Eles estão fazendo de tudo para ser diferente de Cristo. Sabe por quê? Porque Cristo, ele fez uma igreja santa, pura, imaculada. Tanto é que o apóstolo Paulo, escrevendo essa verdade com relação ao marido, ao homem e à mulher, ele assemelha exatamente ao casamento de Cristo com a igreja. Ele assemelha isso. Mas sabe o que acontece? É que a igreja hoje está diferente daquilo que Cristo implantou, que ele fez.
Ele diz assim, olha, que ele morreu para que apresentasse a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, sem ruga, sem mancha, nem coisa semelhante. Então Cristo morreu para nos fazer assim, que não estivéssemos maculados, com manchas sobre nós, com nódoas sobre nós, nem amarrotados como a noiva que vai casar. Imagina aí que tristeza o noivo teria esperando uma noiva para subir ao altar. Imagine aí ele receber aquela noiva toda amarrotada, não preparada para o casamento. E assim que a igreja está começando a ficar, querido, já de alguns anos para cá a igreja está ficando amarrotada, a igreja está ficando com mancha, a igreja está ficando com nódoa, é assim. E o mundo hoje entrando na igreja, ou seja, o sistema entrando na igreja, dominando. Só que Cristo, ele está dizendo aqui no versículo 18 do capítulo 15 do Evangelho de João, versículo 18, ele vai dizer: se o mundo vos odeia, sabei que primeiro do que a vós outros me odiou a mim. Então o mundo, ele tinha que estar odiando. Por quê, querido? Porque o mundo ia olhar para a igreja, ia ver um povo diferente, ia ver um povo santo, ia ver um povo correto, ia ver um povo fiel, ia ver um povo justo. Quando o mundo olha hoje para a igreja, então o que é que ele vê? Ele vê pessoas semelhantes a eles lá. Se o sistema, que é a implantação do reino do anticristo, tem corrupção, também ele vai olhar e vai ver na igreja também assim. Se lá fora pessoas se vendem, eles vão olhar para a igreja e também vão ver pessoas se vendendo. Mas ainda bem, querido, que Deus ele guarda os seus remanescentes. No livro do Apocalipse, capítulo número 3, quando Jesus manda escrever, escreve ao anjo da igreja que está em Sardes. Ele diz: vocês têm nome que está vivo, mas estão mortos. Vocês estão mortos, somente o nome que está vivo, somente o barulho, somente glória a Deus e aleluia, somente o louvor, somente as danças, somente as gritarias, somente isso e nada mais. Vocês têm esse nome, mas o coração vai estar longe de mim. E ele diz lá nessa carta do Apocalipse, no capítulo 3, quando ele manda escrever ao anjo da igreja de Sardes, ele diz: olha, o que eu quero que você faça? Você está morto também. As suas características de gente morta. Você pode estar se movimentando, está mostrando para as pessoas que está vivo, mas você está morto também. Agora o que é que eu quero? Que mesmo nessa situação, você olhe para as pessoas que você sabe que não se contaminaram. Sabe o que é que eu vejo aí? Deus dando uma oportunidade para esse pastor abrir os seus olhos e começar a fazer o discernimento entre o que serve e o que não serve a Deus. Ele diz: separa aquelas pessoas que são fiéis. São poucos, mas separa esses fiéis, porque eles andarão de branco comigo. Sabe o que é andar de branco? É andar na justiça. Eles andarão em justiça comigo. Louvado seja o nome do Senhor. Amém, querido? Então a igreja, ela vai se emaranhando com esse sistema, e daí a pouco o sistema começa a dominar a igreja, daí a pouco o sistema começa a bancar a igreja, daí a pouco o sistema começa a investir dinheiro na igreja. Aí sabe o que é que acontece? Muitos se vendem, infelizmente muitos se vendem, mas ainda tem dentro dos templos, ainda tem dentro das denominações, homens e mulheres, jovens, adolescentes, crianças, que não se vende por dinheiro nenhum. Ele não negocia a sua salvação, ele não negocia a sua essência de igreja, não negocia, embora seja perseguido, mas ele está firme ali, porque ele sabe quem é em Cristo, ele sabe o que Cristo representa na sua vida, e o que ele representa no reino, e mostrando para o mundo quem na verdade ele é. Então o versículo 18, quando ele diz: se o mundo vos odeia, sabei que primeiro do que odiaram a vocês, odiaram a mim. Cristo está dizendo isso e trazendo uma palavra de conforto e de consolo. No versículo número 19, ele vai dizer assim: se vós fosseis do mundo, o mundo amaria o que era seu. Se vocês fossem do mundo, o mundo amaria o que era seu. Escuta uma coisa, olha que advertência Jesus está dando aqui. Se vocês são odiados, é porque vocês estão vivendo a vida de Cristo. Mas se vocês estão sendo amados pelo mundo, é porque vocês já pertencem a Ele.
É isso que ele está dizendo. Se vós fosseis do mundo, o mundo amaria o que é seu. Se o mundo está nos amando, é porque o mundo reconhece em nós a mesma essência que está nele, não a essência que está em Cristo. Porque quando o mundo vê em nós a essência que há em Cristo, ele passa a nos odiar. Sabe, querido? E daí a pouco eles começam a dizer, só quer dizer que é santo agora, e quer dizer que vai para o céu. Um comedor de feijão desse aí, ele quer dizer que vai para o céu agora, quer dizer que é santo. Ele começa a atacar a igreja, porque a igreja não é do mundo. Mas quando você começa a receber elogios do mundo, e quando eles começam a te aceitar, tem alguma coisa errada, querido, tem alguma coisa errada. Jesus diz, se vós fosseis do mundo, o mundo amaria o que é seu. Se vocês fossem do mundo, o mundo tinha amor por vocês, o mundo não ia odiar vocês. Eles odeiam vocês porque vocês não pertencem a ele. Querida igreja, é assim que nós precisamos nos posicionar, com essência de igreja, com essência de Cristo na nossa vida, exalando o bom perfume de Cristo em Deus. É isso que nós precisamos fazer, exalar o bom perfume. Pastor, mas vão me odiar onde eu estiver, lá no meu colégio, se eu falar do amor de Cristo, eu vou ser colocado de lado. Não importa, o importante é Cristo não te deixar, o importante é Cristo não te abandonar. Deixe os teus colegas te abandonarem. Se eles forem realmente de Deus, eles vão parar e vão ouvir, porque o próprio Jesus, ele diz aqui em João 8, ele vai dizer que os que são de Deus, eles ouvem a palavra de Deus. Eles podem estar lá do mundo, mas não são do mundo. Eles estão lá, mas não são de lá, estão apenas esperando ouvir o chamado de Deus através da pregação da palavra. E você precisa se posicionar lá no seu colégio, lá na sua faculdade, lá no seu trabalho, na sua vizinhança, dentro da sua casa. Você precisa se posicionar como essência de Deus na terra, como representante do reino de Deus aqui na terra. Você precisa se posicionar, não importa o que vai acontecer contigo. Jesus diz, começa a exultar. Sabe o que é exultar? É você poder cantar na hora mais difícil da sua vida, na hora da perseguição, você poder dar glória a Deus. Na hora da perseguição você vai dizer aleluia, na hora da perseguição você vai dizer obrigado, Jesus. Então ele diz, como todavia não sois do mundo, ele está falando afirmativo, né? Não sois do mundo, pelo contrário, dele eu vos escolhi, por isso o mundo odeia vocês. Ele está dizendo, vocês não são daí. Sabe por quê? Porque eu escolhi vocês lá do mundo. Olha que coisa maravilhosa. Eu escolhi você do mundo. Ele disse, é exatamente por isso que o mundo odeia vocês. Porque vocês foram escolhidos, foram tirados do sistema, foram arrancados do sistema. Quando o apóstolo Paulo escreve aos Colossenses, capítulo 1, versículo 13, ele vai dizer assim, olha, ele nos tirou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, no qual encontramos a redenção e a remissão dos nossos pecados. Você entende o que é isso? Ele nos tirou do sistema, ele tirou as nossas vidas do sistema, do império das trevas, nos tirou de lá e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Ele nos transportou para o reino de Cristo. Por isso Cristo está dizendo, eu tirei, eu escolhi vocês de lá, o Pai entregou vocês em minhas mãos. Sabe por quê? Porque vocês não são daí, vocês não são do mundo. Então ele nos deu essa graça, ele nos deu essa essência que é dele. Pense nisso, meu irmão, pense nisso, minha irmã. Olha como é que você está adorando a Deus, olha qual é o teu comportamento diante de Deus e diante do mundo. Começa a ver qual é o teu comportamento. Veja se você sofre alguma represália por conta do nome de Jesus. Se isso acontecer, comece a se alegrar, comece a exultar o nome do Senhor, comece a dar glória a Deus por isso, porque você na verdade começou a evidenciar a essência de Deus que está em você, a luz começou a brilhar. Pense nisso, pense na igreja onde você está, pense nisso, como é que ela está fiel à palavra, ela está vivendo a palavra, ela prega a palavra de Deus, está preocupado com o evangelho puro, limpo, santo, está preocupado com o evangelho que transforma. Cuidado, é muito bom você se alegrar, mas é bom quando você se alegra com bases, com estrutura, com alicerce na sua vida, e a nossa base, a nossa estrutura é isso aqui, ó, a palavra de Deus. É a palavra de Deus que é a nossa estrutura. Pense nisso, analise isso na sua vida. Pense, tenha cuidado com a sua vida, tenha cuidado com a sua espiritualidade.
Pense nisso, meu irmão. Pense nisso, minha irmã. Pense nisso, amigo pastor, pastora, apóstolo, bispo. Quem você foi, que posição eclesiástica você ocupe. Pense nisso. Pense nisso. Precisamos viver e evidenciar a essência de Cristo em nossas vidas, porque Ele nos tirou do mundo, do sistema maligno, e nós fomos transportados para o seu reino. Pense nisso. Deus abençoe a todos vocês em nome do Senhor Jesus. Fica na paz.